Se a gente olhar aqui essa coluna H do Dividend Yield esperado da nossa planilha gratuita de preço teto do canal Dividendo Complementar, a gente vai ver que somente a Semin 3, que está aqui com 10,21%, e a Petrobras, que tem Dividend Yield estimados para esse ano de 2024 acima de 10%. Cadê a Petro? Está aqui 10,44%, inclusive PET-R4 tem o maior yield esperado dessas 38 ações que a gente acompanha aqui em nossa planilha gratuita de preço teto. A gente está esperando um dividendo por ação de R$ 3,92. Isso aqui é somente ordinário, a gente não está fazendo estimativas dos dividendos extraordinários ainda. E se a gente vier para esse estudo que eu já mostrei para vocês com relação aos lucros de 24, a empresa já pagou 95 centavos, ou seja, teria ainda mais R$ 3 para ela pagar com relação a 24. Isso daria um dividend yield na faixa de 8% remanescente para esse ano de 2024. É claro que um ano segue o outro, né? Daqui a pouco está chegando 25, 2026, enfim. Então a gente está exigindo aqui 10% e o preço teto ficaria ali em R$ 39,15 para as ações PET-R4, cotação atual de R$ 37,52. Margem de segurança positiva por 4,35%. Veja que o Ibov subiu nesse último mês, cerca de quase 4% aqui, né? E a Petrobras caiu cerca de 3%, sendo que em determinado momento aqui ela chegou a ser cotada abaixo dos R$ 35, e aí deu uma subidinha novamente para os quase 39, e agora deu essa queda e está ali cotada R$ 37,52. E se a gente vier aqui para esse relatório do BTG Pactual, eles trazem essa planilha aqui que é bem interessante, tem estimativas para os próximos 3 anos, no caso para este ano e para os próximos 2. Esse relatório é bem recente, foi publicado no dia 2 de julho. O BTG Pactual recomenda compra para as ações PET-R4, veja que o preço-alvo é de R$ 49,00 e as cotações nesse dia 2 de julho estava ali em R$ 38,60. Atualmente já deu uma quedinha ali, está nos R$ 37,50. Eles soltaram esse relatório aqui após essa reunião com a Magda Chambriard, né, a nova CEO da Petrobras. E o que interessa para a gente aqui é essa questão dos dividendos, abre aspas, dividendos são bons para todos. Sobre o tema mais discutido nas nossas reuniões com investidores, a nova CEO reiterou que a política de dividendos está definida no estatuto e não há planos de alterá-la. Isso deve ser uma boa notícia e sugere que a atual remuneração aos acionistas permanecerá, sustentando nossa projeção de 17% nos próximos 12 meses. Além disso, a senhora Chambriard observou que os acionistas privados da empresa não são os únicos interessados em dividendos e que a empresa precisa continuar focando em projetos lucrativos. Ou seja, o governo, que é o maior acionista da Petrobras, também quer dividendos. Para quem não lembra, a remuneração aos acionistas, dentre outros detalhes aqui, né, basicamente é 45% do fluxo de caixa livre, sendo que desses 45%, uma parte vai ser usada no programa de recompra de ações. É por isso que em nossa planilha de preço teto eu coloco um payout de 42%, considerando que 3% ali vai ser usado no programa de recompra. E só nesse primeiro trimestre o fluxo de caixa livre da Petrobras foi na ordem de 32 bilhões de reais. É por isso que nossas estimativas de fluxo de caixa livre fica nessa ordem de 128 bilhões de reais. Voltando aqui para o relatório do BTG Pactual e olhando essa planilha, veja que o resumo financeiro é de uma receita, EBITDA e lucro da companhia estáveis em 2024 quando comparado com 2023. E se o fluxo de caixa livre em 2024 vier parecido com 2023, ficaria na ordem de 155 bilhões de reais e não 128 que está em nossa planilha de preço teto. O BTG espera um dividend yield para esse ano de 16,5%. E para 2025 a estimativa do dividend yield é de 13,3%, para 2026 nessa ordem também de 13,2%. Perceba que o lucro líquido dos próximos 2 anos, a estimativa do BTG Pactual é de uma leve queda aqui, saindo de 24,5 bilhões de dólares, né, na verdade, para 21,2 bilhões e depois para 20 bilhões de dólares. Mas voltando aqui para 2024 e considerando o dividend yield estimado pelo BTG na ordem de 16,5%, se a gente pegar a cotação da época, R$ 38,60 e multiplicar por esses 16,5, vai dar um dividendo por ação na ordem de R$ 6,37. São projeções muito mais robustas do que o nosso dividendo por ação da nossa planilha gratuita de preço teto de apenas R$ 3,92. É claro que se a gente lembrar dos dividendos extraordinários, veja que a Assembleia Geral ela aprovou a distribuição de 50% daqueles 44 bilhões de reais que a Petrobras queria colocar integralmente na reserva de capital, se não me engano.
Então, desses 44, 22 bilhões já foram pagos e resta 50%. Ou seja, mais 22 bilhões de reais daria cerca de R$ 1,68 por ação. Adicionando aos nossos R$ 3,92 esperados de dividendos ordinários, daria ali R$ 5,60 por ação, que seria um dividend yield nessas cotações de cerca de 15%. Interessante que se a gente olhar essa tabelinha aqui embaixo, a gente vai ver um dividendo por ação líquido muito mais baixo do que esses R$ 6,00 para 2024, na ordem de R$ 2,40. Na verdade, pessoal, tem umas ressalvas para se fazer nessa planilhazinha aqui do BTG Pactual, que esses reais aqui, na verdade, são dólares, porque se você comparar a receita, o EBITDA e o lucro líquido de 2023, o que a gente tem no release de resultados, veja que a receita foi nessa faixa de 102 bilhões de dólares, então não é reais, são 102 bilhões de dólares. O lucro líquido, a mesma coisa, nessa faixa de 24 bilhões de dólares. Então a gente vê que esses números do BTG Pactual batem exatamente com os dólares e não com os reais. E outra coisa, esse dividendo por ação de R$ 2,80 também é muito estranho. Pode ser que esse valor aqui esteja se referindo às ADRs e não às ações negociadas na nossa bolsa de valores. Vale a pena destacar ainda esse parágrafo aqui, porque faz referência ao fluxo de caixa livre, que é o valor base onde incide ali o payout, para a gente saber qual o valor dos dividendos que vai ser pago para os acionistas. Abre aspas, caminho para o lucro e boa governança é nosso compromisso. Reconhecemos que as constantes mudanças na posição de CEO da Petrobras aumentam o prêmio de risco exigido pelos investidores para possuir as ações. Não é incomum ouvir investidores buscando dividend yields cada vez maiores para se tornarem mais otimistas com a tese. Mas, deixando o ruído político de lado, vimos poucas mudanças práticas em relação à alocação de capital da empresa e, após 18 meses desde que o novo governo assumiu, a companhia tem consistentemente entregado resultados sólidos e temos revisado nossas expectativas de fluxo de caixa livre ao acionista para cima. Por essa razão, acreditamos que o valuation continua a acomodar mais do que os riscos da tese, e a menos que haja uma mudança significativa no estatuto da empresa ou na lei das SA, esperamos mais surpresas positivas nos próximos 2 anos. Vemos a Petrobras com valuation pressionado e baixa alocação pelo mercado, e a ação continua sendo nossa principal escolha para o setor de petróleo e gás, além de ser uma boa proteção contra a recente desvalorização do real. Ou seja, além desse dividend yield muito interessante, um fluxo de caixa livre cada vez mais sendo revisado para cima, essa baixa alocação pelo mercado, ou seja, tem muito dinheiro no mercado que pode de repente entrar na Petrobras, esse valuation pressionado, múltiplos muito baixos e essa valorização do dólar. Tudo isso são pontos positivos para a Petro, e se você me perguntar se eu acho que é uma oportunidade, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu aloquei cerca de 2,6% do meu portfólio, da minha carteira, em PETR4. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, você faz o que você achar melhor com o seu dinheiro. Basicamente, eu tenho feito isso, a minha alocação maior são em setores menos cíclicos, mas eu gosto de colocar ali um dinheiro em empresas que podem dar um grande retorno. E lembre-se, na renda variável tudo tem seu risco, inclusive setores não cíclicos, e quanto maior o potencial de retorno, como é o caso da Petrobras, a gente está vendo ali nossa planilha, é o que tem maior dividend yield estimado, maiores são os riscos, ou seja, pode dar tudo errado e você perder todo o seu dinheiro que você alocou nesse tipo de companhia. Eu me chamo Pedro, sou o criador desse canal Dividendo Complementar. Aqui nós falamos de ações pagadoras de dividendos. Se você investe em ações visando longo prazo, visando criar essa renda passiva com os dividendos, já se inscreve no canal porque você está no lugar certo. E se você já for inscrito, considere se tornar membro, pelo menos por um mês, para apoiar o projeto Dividendo Complementar, ter vários benefícios, inclusive contato direto comigo em nosso grupo do Telegram. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.